Olá, eu sou Ivete Anes, sou advogada e estou aqui para falar para você um pouquinho sobre regime de bens no casamento ou na união estável. Em geral, as pessoas não se preocupam com o regime de bens até que chega o divórcio, por exemplo, ou a separação da união estável. Mas o ideal seria que as pessoas se preocupassem com o seu regime de bens no momento que estão se casando. Nós temos alguns regimes de bens previstos em lei e temos a oportunidade de negociar o regime de bens mediante a assinatura de um pacto antinupcial, que é feito em cartório, geralmente no próprio cartório do casamento. O primeiro regime de bens que eu vou falar aqui para você é o regime da separação legal de bens. Simplesmente o casal escolhe esse regime e, quando se casa, consta da certidão de casamento que ele é casado por separação legal de bens. Nesta separação, os bens ficam de propriedade, disposição, administração e de livre gestão de cada um dos proprietários dos bens, tanto os bens anteriores quanto os bens adquiridos na constância do casamento. O outro regime de bens que nós temos é o regime da comunhão parcial. É o regime que a maioria das pessoas adota quando ninguém diz nada lá no cartório de casamento. O cartório anota na sua certidão de casamento que você é casado pelo regime de comunhão parcial. O que quer dizer que todos os bens que você já tinha antes do casamento são seus, e os bens que vocês adquirem durante a vigência do casamento são comuns. Então, por ocasião de um divórcio, se partilha esta parte dos bens que foi adquirida durante o casamento. Agora nós temos um outro regime de bens, que é o regime da separação obrigatória de bens. O regime da separação obrigatória é aplicado em duas situações. Quando o menor se casa com autorização judicial ou com autorização dos pais, é obrigado a se casar com separação de bens. A lei prevê isso para proteger o menor que ainda não tem a sua vontade formada, ainda não é uma pessoa que atingiu a maioridade e ela não tem ainda possibilidade de, bem conscientemente, escolher o seu regime de bens. Então, sempre que houver a necessidade de autorização dos pais ou autorização judicial, esse casamento vai ser feito com separação obrigatória de bens. Um outro casamento que é feito com separação obrigatória de bens é o casamento das pessoas que têm mais de 70 anos. Quando as pessoas atingem a idade de 70 anos, elas não podem mais se casar pelos outros regimes de bens, elas têm que se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Isso a lei faz, essa disposição, para proteger os idosos que, porventura, possam ser vítimas de algum casamento por interesse. Hoje, o Código Civil está vigendo desde 2003, mas os casamentos que foram celebrados antes de 2003, a separação obrigatória se fazia para a mulher que se casasse a partir dos 50 anos e o homem a partir dos 60 anos. Sob a égide do Código Civil de 1916, o regime de separação obrigatória de bens vinha então com uma idade mais jovem, aos 50 e aos 60 anos, para o homem e para a mulher. Quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, que passou a vigir em 2003, de fato, essa idade foi alterada para 60 anos indistintamente para o homem e para a mulher. E quem se casou entre 2003 e 2012, o regime de separação obrigatória de bens
era feito para todas aquelas pessoas que se casassem a partir dos 60 anos. Já em 2012, o Código Civil foi modificado e o regime da separação obrigatória foi estatuído para as pessoas a partir dos 70 anos. Então, conforme a data do casamento, hoje em dia a gente tem essas separações, porque a lei vem mudando ao longo do tempo. E você tem sempre a possibilidade de se casar, tirando aqueles que precisam de autorização dos pais ou autorização judicial, e as pessoas que estão acima de 70 anos, os demais podem se casar pelo regime da comunhão universal, mas para isso eles precisam fazer um pacto antenupcial. Este pacto é feito em cartório e é registrado na certidão de casamento. Então, na eventualidade de ocorrer um divórcio, todo o patrimônio pertence ao casal. Se você tiver uma dúvida, se você tiver outras perguntas, deixe aqui sua pergunta, que eu terei prazer em responder num próximo vídeo.